Então, boa tarde, professor. Sou o Ciar. Vou apresentar aí a avaliação de texto de análise com R-Python e demonstrar aí o que a gente aprendeu em sala de aula para o nosso dia a dia. Então, eu foquei um pouco na área de chatbot. Foquei nessa área porque eu já tenho um chatbot, na verdade, que funciona, que eu desenvolvi para a empresa onde eu trabalho, que ele é bem simples, ele é para consulta de média de veículo. Então, esse chatbot ele ajuda na parte da operação. Então, os instrutor ou um fiscal está no terminal, chega um ônibus e eles não sabem qual é a média do veículo. Então, eles mandam um prefixo para este bot e ele, bem simples, retorna a média do carro para aquela pessoa que perguntou. Então, o bot, na verdade, que eu já desenvolvi, ele é só baseado em texto, não tinha conhecimento de áudio e nem de processamento de imagem, que é o OCR, que eu também vou demonstrar um pouco. Mas, como que eu acabei vendo na aula, eu acho que seria bem interessante eu pegar esse conhecimento novo adquirido, que é o áudio e a imagem, e incrementar nesse bot que eu já tinha, para facilitar mais ainda, ter mais uma opção aí, um novo meio de mandar e solicitar as informações. Então, o bot que eu vou mostrar aqui, na verdade, ele já tinha sido criado, não é ele que eu vou utilizar para avaliação, mas é esse bot aqui, ó, que está embaixo na tela ali, que se chama bot LSJ. Ele tem um controle de acesso, enfim, mas ele é um bot que foi programado para ajudar na consulta de médias de veículo. Então, se o fiscal ou o instrutor estiver num veículo ou no terminal lá, ele viu um cara chegando com o ônibus, aí ele digita lá, esse carro aí é o 089. Ele manda, no caso aqui eu digitei 080. Então ele vai lá, pega esse 080, é um prefixo, consulta no banco de dados e me retorna a média do carro. Então esse bot ele já funciona. Até eu vou demonstrar aqui a parte do PHP MyAdmin. Esse bot ele está hospedado num Raspberry, foi eu que desenvolvi. Então basicamente eu tenho um banco de dados, eu tenho os acessos, quem pode acessar e quem não pode, tenho todos os usuários, né, cadastrados. E aqui eu carrego as informações, eu faço um export do RP da empresa para esse bot dizendo o mês, a empresa, a matriz ou filial, 1 ou 2, prefixo do carro, motor, média tipo do carro, média do carro e a média da categoria. Daí aqui eu faço algumas análises antes de carregar para separar em quartil, faço o desvio padrão lá para saber se naquele mês, no mês 9, esse carro está ruim ou se ele pode melhorar ou se está ótimo, comparando ele com a categoria dele mesmo. Então comparo todos os articulados com todos os articulados e retorno essa situação deste carro. A média da categoria 1,55, ele fez 1,58, dá para melhorar. Esse fez 1,49 e está ruim. E esse fez 1,62 e está ótimo. Então basicamente é isso que eu acabo fazendo. E retorno para o usuário então aqui nessa parte do bot embaixo, no Telegram. Então vou pegar ali o 20404 e vai lá, consulta, no mês 9 status melhorar. Então tá aqui no bot embaixo que no mês 9 esse carro teria que melhorar. Então é isso que eu acabo fazendo. Como não é este bot que eu vou demonstrar, eu fiz aqui um código, um Frankenstein, na verdade, juntando todo o conceito nosso aprendido em aula para que eu possa estar incrementando, né, adicionando esse know-how nesse bot já existente. Então eu vou demonstrar basicamente 3 conceitos que eu quero fazer. Então o primeiro deles aqui eu deixei os imports, fiz esse código aqui nem está bonito, mas eu acabei montando bem rapidamente sim, para demonstrar essa atividade. E o conceito, na verdade, né, que foi aprendido, para que futuramente eu vou estar implementando isso, melhorando esse código, para estar jogando isso naquele bot já existente. Então o primeiro modelo que eu quero demonstrar vai ser o áudio. Então eu fiz um bloco aqui que vai tratar o áudio. Eu vou mandar um áudio com um prefixo. Aí o bot vai pegar esse áudio, vai transcrever ele em texto, vai mandar para o meu banco, né? Vai fazer a consulta, vai retornar a query lá do banco e transforma aqui de novo em áudio e manda o áudio para o usuário. Então eu mando o áudio, consulta no banco, transforma em texto, consulta no banco, retorna a query, transforma em áudio e envia para o usuário um áudio no Telegram. Então eu estou usando o Telegram porque ele é gratuito e é bem fácil de trabalhar com ele para fazer essa interface mais amigável. E fica mais fácil de entender, você não precisa desenvolver o front-end para o usuário, já está pronto. Só usa ele para intermediar o banco com o usuário mesmo, a sua aplicação com o usuário. Segunda parte eu quero fazer uma foto, né? Então um filtro aqui, se chegar um conteúdo do tipo foto,
Ele vai pegar a foto, vai tratar essa foto, vai extrair o prefixo, vai mandar para o banco, retorna a query, transforma a query em áudio e manda o áudio para o usuário, através de uma foto. E o último exemplo que a gente aprendeu, também é importante passar, que é a parte do texto. Na verdade o texto eu já tinha feito naquele outro bot, ele é só texto, mas eu vou demonstrar aqui, eu mando um texto, aí ele traz uma informação, só que agora em nuvem de palavras. Então é esses três conceitos que eu quero demonstrar na minha avaliação. Então eu vou voltar aqui em cima, vou rodar esse código. Por sorte, tomara que ele rode de primeira. Na verdade eu já fiz muito teste. Só para mim ir mostrando e exemplificando o que está rolando. Então aqui ele rodou o código, entra aqui em cima, aqui é a API Token do Telegram, para que possa funcionar a minha aplicação. Na verdade o bot original eu não mexi, que é aquele que eu estava demonstrando, eu criei um outro que usa o mesmo banco, só para não misturar e não dar nenhum problema. Isso aqui é uma URL que é da API do Telegram, quando eu quero baixar alguma coisa, tipo, eu quero baixar uma foto, um áudio, eu preciso passar essa URL, o meu token e o formato, né, do token aqui para que ele me libere para baixar o áudio ou a foto lá no servidor do Telegram. Então aqui começa as definições. O primeiro filtro é um bot, ele fica esperando, né, então ele está guardando um comando. O primeiro comando que ele espera é um do tipo voice. Então ele fica esperando, fica lendo uma sala, na verdade eu vou trocar aqui agora, passa para esse bot aqui. Então ele está nessa sala e está escutando, ele fica escutando até chegar alguma informação. No nosso primeiro exemplo a gente vai mandar um áudio, então vamos mandar aqui um prefixo de carro, só para ver como é que ele vai funcionar. Então vamos abrir aqui o áudio e mandar um 089, por exemplo, 089. Então eu mando um áudio pelo celular. Aí aqui ele faz algumas coisas, o 970 é o ID da mensagem, então seria como eu criei esse bot para essa aula, é um teste 970 que eu estou fazendo, ele vai incrementando, o próximo vai ser 971 e assim por diante. O número de baixo é o meu número no Telegram, seria o ID do usuário, então para ele responder esta mensagem 970, ele tem que responder para este usuário, com este nome. Então o nome do usuário, a chave do usuário, né, o ID do usuário e a mensagem que pertence a mim. Então esse conjunto de informação eu uso na verdade para criar a fila. Então a 970 é desse usuário, beleza. Se mandar 971 agora, neste momento, com outro usuário, vai saber que a 971 é do usuário final, sei lá, 70. Então ele sabe que aqui ele responde para o CEAR, a 971 ele responde para o José. Então é assim que ele funciona, é só para mim criar um conceito de fila para ele não se perder. O 970 OGG, na verdade eu pego a mensagem que veio, daí eu faço, então vamos aqui. Pego a ID da mensagem, o chat, que é o número para quem eu vou mandar a mensagem, imprimo. Aí eu pego a mensagem de voz, vou no servidor do Telegram, né, file path, e áudio path, daí o voice message e o arquivo da mensagem. Então eu pego tudo isso, jogo isso num URL de link, que é o servidor do Telegram, e eu pego e faço a requisição disso. Então o bot tem que ir lá, baixar esse áudio, e esse áudio vem no formato OGG. Aí por padrão eu acabei renomeando, eu renomei o arquivo com o número da mensagem, então a mensagem é 970, então o áudio é 970.ogg, que é o formato do áudio do Telegram. Então é só para mim saber para onde está indo a mensagem e o que é o conteúdo. Então eu tinha mandado lá um 089, ele está vindo para esta pasta, aqui, 970 está aqui, ó, 970 OGG. Então é o primeiro áudio que eu mandei. Vamos rodar ele. 089. Então o 089 foi o primeiro áudio que eu mandei aqui. Então 970 OGG fala 089. Então ele faz aqui abre o áudio, né? Então ele baixa o áudio do servidor do Telegram, salva na pasta, pega esse áudio que é o 970 OGG, escreve ele na pasta e deixa ele salvo, beleza, fez isso. Pega o áudio de novo que ele salvou na pasta, exporta ele para o Wave. Eu tentei passar o OGG aqui nesse Google Recognizer, não funcionou, deu um erro, tem que ser no formato Wave. Não sei se tem que ser só esse formato, mas eu acabei convertendo para Wave, aí eu salvo ele em Wave de novo. Antes de salvar, quer dizer, eu pego o Wave e converto ele para um canal, em vez de ser estéreo passa para mono.
Daí sim eu salvo como áudio 10, foi o nome que eu deixei para ele ficar sobrescrevendo no formato Wave. Então eu pego o OGG, faço o download, salvo na pasta, pego o arquivo da pasta, carrego para o sistema, converto ele em Wave e exporto ele de novo, sempre sobrescrevendo, daí não tem necessidade de eu criar vários arquivos, com o formato Wave com um canal. Pego este arquivo, aí sim passo ele pelo Recognizer e espero uma resposta. Então eu passo pelo Recognizer, linguagem em português, pego o resultado que vem do Recognizer, passo tudo para maiúscula, caso por algum motivo ele reconheça e digite alguma letra minúscula, dá problema. Passo tudo para maiúscula e imprimo o áudio do texto. Então está aqui o 089. Pego este 089, mando ele, faço um request post lá no meu servidor, que é aquele que eu estava demonstrando aqui nesse PHP MyAdmin. Então eu tenho um PHP lá que fica escutando quando cai uma requisição, no caso aqui é select audio.php comando audio to text 089. 089 ele sabe que é um prefixo, consulta no banco e me traz todo o histórico daquele veículo. Então ele traz aqui um texto. Então o primeiro texto que ele imprime é essa parte de cima aqui, ó, prezado. Aí tem uns caracteres muito loucos aqui no meio, uns mais, enfim, esse caractere é porque ele vem num formato que a gente usa no Telegram para escrever, que permite você mandar emoji, eu acho que é URL encode, e quando ele cai aqui eu tenho que passar ele para um novo formato decodificando ele. Então eu faço um resposta, recebe, pass to bin, que é a resposta, só que descriptografando, enfim, não, é voltando ela para o formato original, que daí ele imprime a linha de baixo. Então essa linha, essas duas linhas referem isso aqui, prezado, CAR segue a média do carro 089. Então isso ele retornou em texto, foi no banco, consultou, montou uma string e me retornou. Eu imprimo essa resposta, pego essa resposta, jogo ela para áudio do tipo português. Então eu pego isso, salvo lá, no caso eu só tenho uma resposta, né? Então não é mais de uma, eu acabei deixando ali, mas salvo ela em áudio, porque eu quero mandar, o cara me mandou um áudio, eu quero responder em áudio para ele. Então vamos abrir aqui, então o OGG aqui, deixa eu até mudar para dizer que isso está acontecendo agora mesmo, deixa eu pôr aqui, detalhes. Então 1516 ele criou o áudio 10.wave, que é o mesmo do de baixo, e aqui às 1516 ele criou a resposta que eu vou mandar para o cara em MP3. Então vamos ouvir. Prezado, CAR, segue a média do carro 089. 089, beleza, então tá ali também. Então este arquivo, cadê? Aqui, ele já salvou na mesma pasta. Daí sim, na última linha ele pega o bot e envia o áudio para aquele ID, para aquela pessoa, com o conteúdo chamado respostas.mp3, com o título áudio to text. Daí aqui no áudio, aqui no Telegram, aqui embaixo, dá para ver ali que ele tá como a descrição da mensagem, né? Vem ali 089. Então eu perguntei para ele isso aqui, 089, e ele me retornou um áudio dizendo isso aqui. Prezado, CAR, segue a média do carro 089. Este é um comum com motor 1924L. Julho 2,98 km por litro. Status, ruim. Agosto 2,82 km por litro. Status, ruim. Setembro 2,81 km por litro. Status, ruim. Última média da categoria, 3,11 km por litro. Status atual, ruim. Então aqui ele é um carro do tipo comum, a média da categoria é 3,11, ele não passa dos 3, 2,98, 2,80, 2,81, ele está sempre ruim lá nos quartis, mas essa questão daí já é tratada no banco. Então ele me manda um áudio dizendo 0,89 e manda isso para o usuário. Então o usuário mandou um áudio, recebe um áudio de resposta. Vou fazer mais um teste aqui que eu tinha feito, acho que eu deixei ali ativo, isso acaba caindo lá no PHP, no servidor. Eu deixei algum teste ali, matriz e filial, só para a gente pegar mais um exemplo. Matriz, então mesma coisa aqui, eu mandei detectou a mensagem 971, a próxima é 972, ele pegou só o atriz, ó, pegou errado, então vamos falar de novo. Matriz 973, agora sim, pegou matriz, então ele pega todas as informações que a gente já fez, vai lá no banco, consulta, aí aqui ele está gravando tudo isso em áudio e responde um áudio para o usuário. Caro, CAR, segue média da matriz.
Alimentador, 1,53 km por litro. Convencional, 3,28 km por litro. Executivo, 3,99 km por litro. Intercidades, 1,47 km por litro. Linha direta, 2,57 km por litro. Urbano, 3,01 km por litro. Prezado, Aqui ele volta na mensagem de cima. Então ele faz isso para a matriz também. Vou mandar aqui um filial. Filial são outras categorias. Então 975, a próxima mensagem. Ele vai me falar isso aqui. Segue a média da filial, alimentador convencional, interbairros, intercambiário e linha direta. Vamos ver. Caro, CEAR, segue média da filial. Alimentador, 3,19 km por litro. Convencional, 2,43 km por litro. Interbairros, 1,58 km por litro. Assim, Intercambiável, segue adiante. 3,06 Mandar mais um km prefixo por aqui. litro. 1005. Vamos ver se ele reconhece. 1005, mesma coisa. Eu tinha visto ele no banco. Ele salva o áudio de novo, pega o áudio e manda para o usuário. 1005. Prezado, CEAR, segue a média do carro 1005. Este é um micro com motor 904 LE. Julho, 4,26 km por litro. Status, ótimo. Agosto, 4,12 km por litro. Status, ótimo. Então este é o conceito de primeira parte que a gente viu, né? Áudio to text. Então eu peguei o áudio, converti em texto, consulto no banco, retorno a string, uma query, converto em áudio de novo e respondo para o usuário. Então esse era o primeiro modelo que eu queria demonstrar. O segundo modelo, que é o de foto. Então eu tenho aqui um novo filtro, né? Se o bot fica escutando, se chegar um arquivo formato foto, ele executa este bloco de notas aqui. O de foto, para mim, deu diferença de mandar a foto pelo Telegram no celular e de mandar a foto pelo Telegram Web. E eu acho que quando eu baixei essas fotos, acabei mandando para mim no WhatsApp. Então, quando eu baixei no celular, ele perdeu qualidade e não reconheceu direito. Então, as fotos eu vou mandar por aqui. Deixa eu só abrir a pasta. Meu CR. Aqui, duas. Esse aqui é os que eu tinha testado. Então, mesma situação, o usuário fiscal está na linha lá e ele não quer então mais gravar um áudio e nem digitar o texto, né, pro bot para saber a média do veículo. Ele quer bater uma foto. Então, vamos ver se esse conceito também vai funcionar. Então, no caso ele carrega uma foto. Então, ele entrou aqui no bloco teste de foto. Então, opa, reconheceu que é um arquivo foto e está aqui dentro. Então, a princípio ele rodou. Então, ele detectou ali naquela imagem 3 textos, 20L13, São e José. Vamos abrir lá a imagem de novo que ele tinha mandado, era essa daqui. Então 20L13, ele reconheceu o São e o José também separado. Então o cara mandou uma foto, mesma coisa, ele pegou aquela foto, converteu ela no caso aqui agora em texto, né? Então ele reconheceu os caracteres, converteu ela em texto. No exemplo que eu estou utilizando, eu peguei o segundo exemplo da aula lá, que ele aplica umas redução de ruído, uns threshold e uns gaussiano para estourar a foto, tirar os pretos, fazer a diferença de cor, deixar mais preta e branca e preencher algumas partes ali que acaba atrapalhando na hora de detectar a foto. Então é o segundo exemplo que eu utilizei da aula. Recortei o código lá, copiei, colei aqui e fiz ele enxertando assim para ver se funcionava. Então ele pega aquela foto, consultou o texto, né? Então ele pega todo o texto, mesma coisa, converte tudo para maiúsculo, pega aquele texto, daí sim ele detectou, no caso aqui nosso é 20L13, então era o primeiro exemplo, pega aquele valor, pega a URL, consulta no banco a média do veículo, retorna a query, converte essa query em áudio e acaba mandando o áudio para o usuário. Nós vamos ouvir aqui agora. Então eu mandei uma foto agora do 20L13 e ele retornou. Prezado, CEAR,
segue a média do carro 20L13. Este é um padrão LD com motor 906LA. Júlio. Aqui ele vai falar tudo de novo. Então, ó, segue a média do L13, é um padrão, motor tal, julho, agosto, setembro. Ótimo, ótimo, e melhorar. Média da categoria 260. Daí aqui é onde é que ele estava gravando o áudio. Vamos ver na pasta. Agora voltar aqui para ícones grande. Então ele pega, essa é a resposta que ele mandou. Aqui, resposta que ele mandou. Essa é a foto que o fiscal instrutor mandou, 20L13. Ele baixou ela com o número da mensagem, converteu ela de preto e branco, daí detectou que aqui tinha um prefixo 20L13 e aquele prefixo ele acabou mandando para o servidor para fazer a consulta e retornou o áudio para o usuário. Vou fazer mais um teste aqui neste modelo. Vou pegar minha pasta de foto, vamos pegar aqui o 051, eu vi que ele deu um erro, mas já vamos ver. Então a pessoa manda um 051 para ele e ele vai lá e detectou então que esse carro era um prefixo, só que ele detectou 057. Então esse foi um erro aí que acabou acontecendo, ele detectou, vai retornar a média do carro errado. Então ele vai dizer aqui: prezado, CEAR, segue a média do carro 057. Este é um comum com motor. Então na verdade era o 051, ele se perdeu ali, achou que o 1 era um 7 e acabou mandando a média do carro errado. Vou pegar um último aqui, o 075, mesma situação, manda, vai cair aqui, CEAR, teste foto, vamos ver. Opa, 075, São e José. Então ele detectou as três letras igual ao primeiro. Mesma situação, prezado segue média, prezado CEAR segue média do carro 075, o carro tal, prezado e assim CEAR, por diante. segue a média do Salva carro 075. aqui na Este pasta é um comum com todos motor aí. 1924L. Então 075, a imagem que recebeu, a imagem tratada. 051, imagem que recebeu, a imagem tratada. 20L13, imagem que recebeu, a imagem tratada. A resposta, como ele sobrescreve, sempre vai estar a última aqui, né? Que é o 075. Prezado, CEAR, segue a média do carro 075. Então esse também é o segundo conceito aí de mandar uma foto, né? Tô na linha, tiro uma foto do veículo para me saber a média dele. É uma ideia assim bem interessante que pode ajudar também no dia a dia. E o último exemplo, que na verdade eu acabei fazendo, tem uns try catch aqui que eu dava muito erro e para não ficar toda hora reiniciando o código, eu acabei pondo uns try catch. Próxima situação. Tá. Aqui o bot, quando ele envia o áudio, né? Se você ver ali no celular, ele vem com o título do áudio, ele não vem como resposta MP3, ele vem como comando. Então é o número do carro que ele perguntou. Então aqui é o 075, descrição 075. Próximo seria texto, né? O texto, na verdade, eu já tinha feito, eu tenho um bot só de texto, mas só para me demonstrar aqui também o conceito que a gente aprendeu em aula. Eu vou mandar um texto para o bot e ele vai me trazer uma nuvem de palavras agora. Ele vai montar isso. Então esse eu deixei assim para atraso. Na verdade é uma área também do bot que ele controla atraso de estação tubo. Então eu mandei ali uma mensagem chamada atraso para ele. Escrevi atraso e mandei. Então ele detectou que era um teste de texto, né? Tá aqui, ó, teste de texto. E sabe que eu mandei para ele uma questão escrito atraso. Daí o atraso ele acaba caindo aqui no meu switch case na atraso, cadê? Atraso, ele checa a matrícula. Eu tenho aqui no bot deixa eu mostrar aqui um PHP, um banco, né, uma tabela com todos os atrasos da operação. Então eu só queria saber assim, ó, só para demonstrar o conceito, o cara mandou um atraso para ele, daí ele vai pegar toda essa coluna aqui, ó, de operador, aqueles números loucos que aparecem lá embaixo, esses números aqui, ó, são as matrículas dos operadores, que deveriam abrir estações tubos em um período grande de tempo. Então vamos pegar aqui um exemplo, este primeiro aqui, ele tinha que abrir o tubo às 5h08, abriu 5h10, ele abriu atrasado. Então a nuvem de palavras é só uma brincadeira aí para mim demonstrar essa parte de nuvem de palavras que a gente aprendeu também. Só para ver se destaca ali quem é o cara que mais atrasa ou que mais atrasou no período. Então ele mandou atraso, o bot vai lá no servidor, faz o request, né? Então caiu atraso,
pega esse texto, passa no servidor, pega o retorno, que é todos esses números loucos aqui, aí converte todos esses números em um data frame, salva isso num atraso.csv, que está lá também naquela pasta. Criou aqui, ó, atraso.csv. Aí esse atraso.csv, com todas as informações, ele acaba quebrando isso, né, pegando, detectando palavras. Eu coloquei uma aspas para ele detectar que são string, não números, porque ele estava reclamando. Então tudo isso acaba sendo string. Pega todas as palavras e gera uma nuvem de palavras para ver o que mais se destaca. Então, e daí pega esse resultado e manda para o cara também no bot, né? Então não adianta, ele mandou o atraso e o bot retornou esta imagem que está aqui embaixo. Então, se batesse o olho ali rapidamente, a gente saberia os números que se destacam, né? Apesar que estão bem parecidos, mas os dois de cima ali, o 510 3545 e o 511 e o 2117564 são os funcionários aí, os campeões nos atrasos neste período que a gente analisou. São os maiores recorrentes. Então era só também uma parte de demonstrar. Mando o atraso e ele me retorna uma nuvem de palavras. Os arquivos ficam salvos aqui na pasta. Então não tem o texto, né, que eu mandou, mas aqui está o data frame que ele baixou lá do servidor, com todas as matrículas que atrasaram neste período. Então tá todos os números aqui, é número pra caramba. Então 6.234 e montou aqui a nuvem de palavras com os caras que mais atrasaram. Pegou essa nuvem de palavras, anexa no bot e responde para o usuário ali no Telegram dele quais são os casos que mais atrasaram. Poderia ser feito com outro, com prefixos, enfim. Mas eu achei que era só para dar uma brincada nessa questão também do conceito de nuvem de palavras. Bom, acho que era isso que tinha que apresentar. Se faltou alguma coisa, o professor me avisa, eu envio na sequência. Mas se tiver também alguma dúvida ou algum arquivo que falta, eu vou estar mandando agora para o professor. O primeiro bot só que eu não vou mandar, porque não foi aprendido na aula. Mas era isso que tinha para apresentar. Qualquer coisa, o professor avisa aí, que eu acabo atendendo ou enviando alguma coisa que tenha faltado. Obrigado, espero que o professor tenha gostado e até a próxima aula. Valeu, até mais.